Boa tarde a todos. Quero inicialmente agradecer e parabenizar o prefeito Roberto Cláudio por essa iniciativa maravilhosa, que é de suma importância para trocar ideias, né? E eu me sinto muito à vontade aqui no Ceará, porque tenho muitos amigos, dentre os quais o Coronel Albano, que está aqui presente, veio prestigiar o evento aí. Muito obrigado pela presença. Além do meu tio, ser cearense de Quixadá, Sebastião de Souza Lima, e eu fico muito à vontade aqui também. E quero mandar também um abraço para um grande poeta, cordelista, que é radicado lá em Diadema, Moreira de Acopiara, que mandou um abraço para todos os senhores aqui. E vamos falar um pouquinho aqui sobre as experiências aqui de Diadema, se puder colocar a apresentação. Então, Diadema é uma cidade aqui do Grande ABC, né? Que está situada aqui na zona sul da cidade de São Paulo, ao lado aqui de São Bernardo, de Santo André, que tem um grande eixo rodoviário, que é a Rodovia dos Imigrantes. Diadema também, ela tem um título que não é muito agradável, que é a maior densidade populacional da cidade do Brasil. Nós estamos aí com 14 pessoas por metro quadrado, e isso daí reforça os grandes desafios, tanto na área de segurança, mas principalmente também na área social. Inclusive, lá nós estamos passando pela uma análise do novo plano diretor, e eu deixo aqui uma sugestão importante, de se incluir na análise do plano diretor da cidade o eixo segurança, que ele é importante realmente para a integração entre todas as forças de segurança na cidade. Aqui um dado demográfico, né? Nós temos aqui a maioria das pessoas que residem na cidade de Diadema, ou seja, a maior faixa etária está aí entre 24 anos e 44 anos, e a população jovem, que também é importante nós destacarmos, aqui entre 15 e 19, também é muito grande, tanto dos dois sexos, masculinos e femininos. É uma cidade também que tem uma questão predominantemente industrial, né? Cerca de 46% de predomínio na área industrial, mas a área de serviços também está crescendo. E isso exige desafios na área de segurança e desafios na integração entre todas as forças policiais. Não só da cidade, mas também com as polícias estaduais e a Polícia Federal. E as Forças Armadas, enfim. Isso é muito importante, a troca de informação entre todas as agências policiais. Aqui um dado econômico, né, que após 5 anos em queda, o nível de empregos formais em Diadema para de cair e mantém o patamar de 95 mil empregos. Essa curva é muito interessante nós analisarmos, porque nós vamos ver aqui no eixo, né, mais ou menos em torno aqui do ano 2000, 2003, a taxa de emprego era muito baixa. E isso daí também reflete nos dados que nós vamos mostrar na taxa de homicídio. É importante nós guardarmos esse dado para depois nós analisarmos com a outra curva que eu vou apresentar aqui para os senhores. Aqui um aspecto do último mapa do Atlas da Violência, né? Onde nós podemos analisar aqui alguns dados, né? Somente aqui, no ano de 2015, nós tivemos quase 60 mil homicídios no país. E nós temos aqui alguns dados importantes, que são as taxas, né, em alguns estados. O Ceará está 46 na última análise, né, de 46 homicídios por 100 mil habitantes. E aqui, alguns dados que são importantes também nós refletirmos, né, que a juventude também é muito afetada com este dado, né. Nós temos aqui cerca de 29,9 mortes por 100 mil habitantes na juventude, e isso daí também afeta diretamente a classe mais produtiva, as pessoas mais produtivas, que estão aí com uma grande expectativa de vida, e políticas públicas devem ser implementadas para a reversão deste cenário. Vamos falar um pouquinho aqui do Diadema Legal, mas é importante antes nós só mostrarmos como é que é a estrutura da Secretaria de Defesa Social lá em Diadema. Nós temos a Guarda Municipal, nós temos o setor de mediação de conflitos, nós temos a Defesa Civil lá vinculado com a gente também, a Junta Militar, o Complexo Cemitério e o Diadema Legal, que era um programa, agora é um departamento da Secretaria de Defesa Social. Como é que isso começou, né? Como é que foi a situação do Diadema Legal?
Essa iniciativa surgiu em função da necessidade da redução dos casos de homicídios na cidade, que foram diagnosticados inicialmente como um dos grandes vetores que estavam acontecendo na cidade e que respondiam, portanto, os bares da cidade, em mais cerca de 60% dos casos de homicídios na cidade, registrados entre 23 horas e 4 horas da manhã. E isso ocorria próximo a bares. Quando a gente fala bares, são pequenos bares, né, que vendiam bebidas alcoólicas e também substâncias entorpecentes. Essa proposta, a partir de 99, começou a ser desenvolvida com uma série de audiências públicas que possibilitou a conscientização da sociedade para a mudança dessa realidade. Então, nós tivemos aqui mais de 100 audiências públicas realizadas em um ano. Aí ocorreu lá em 2002 a votação da lei, né, na Câmara Municipal de Diadema, que foi regulamentada por esse decreto com ampla divulgação para todos os estabelecimentos que vendiam bebidas alcoólicas naquela região, naquela cidade. Não é? E aí houve, obviamente, uma sensibilização, principalmente do público, do corpo de fiscais da prefeitura, né? Não só da sociedade nas audiências públicas, mas também do corpo de fiscal e treinamento, principalmente da Guarda Civil Municipal, e a integração tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil para que essa lei viesse a ter um sucesso. Porque inicialmente ela teve 90% de reprovação da sociedade. 3 anos depois passou a ter 90% de aprovação da sociedade. Agora, nós temos que entender que isso também não pode ser uma forma de você matar a geração de emprego e renda. Daí que há a possibilidade da expedição de licença especial de funcionamento, desde que haja uma série de requisitos a serem observados. Entre eles, vigilância sanitária, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, a adoção de mecanismos de ruídos, né, justamente para que o barulho não seja do estabelecimento comercial não seja alto demais, dentre outras ações, e passa por uma comissão de bares para a expedição da licença especial de funcionamento. Aqui uma proposta que nós estamos já realizando, que é muito importante. No novo Código de Postura, nós estamos propondo, inclusive, o aumento da competência de polícia administrativa da Guarda Municipal, com competência concorrente e competência subsidiária, junto com o corpo de fiscais. Porque isso possibilita também, caso não haja possibilidade, da Guarda atuar como fiscal de postura. Nós estamos fazendo essa proposta nesse novo Código de Postura. Aqui, alguns exemplos, né, antes do início, no início da operação propriamente dito, né? Então, nós tínhamos aqui fechamento, orientação por parte dos fiscais e a participação também, vejam aqui, da própria Polícia Militar, junto com a Guarda Municipal, Departamento de Trânsito, e aí a gente fazia notificação nos estabelecimentos, como fazemos hoje, mas também a apreensão de veículos irregulares que estejam praticando um som acima do nível permitido. O que está acontecendo hoje, né? Nós continuamos com o empoderamento por parte das autoridades municipais, com todo o corpo envolvido. Então, aqui nós temos o nosso prefeito Lauro Michels, né, numa operação, em conjunto aí com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, com a Polícia Civil. Aqui nós temos vereadores, o comandante da Guarda, no caso a gente aí, dando as diretrizes, né? Então, aqui são alguns exemplos de operações que, eventualmente, nós fazemos em conjunto e, à noite, também nós fazemos as fiscalizações. Bom, aqui o papel do Departamento de Diadema Legal na fiscalização de bares e restaurantes. Percebam aqui, na foto à esquerda, que nós temos um estabelecimento comercial ali que não tem nenhum tipo de autorização para funcionar, nem licença especial de funcionamento após 23 horas, muito menos alvará de funcionamento. E aí há esse tipo de participação, ou seja, vai tocando som lá, na realidade
O funk vai rolando e vai aglomerando as pessoas, isso vai causando uma perturbação da ordem pública muito grande. A questão também importantíssima de desordem urbana, ela é de fundamental importância para o readequamento da ordem urbana ali no local. Aí, após as intervenções, que é sempre uma atuação antes, ou com a participação da Guarda Municipal ou da Polícia Militar, mas principalmente da atuação do Corpo de Fiscais para o fechamento desse tipo de estabelecimento que não tem nenhum tipo de autorização para funcionar, nem alvará e nem licença especial de funcionamento. Nós fazemos questão de fazer uma distinção, porque o alvará é aquela concessão para a exploração da atividade comercial. A licença especial de funcionamento é que, desde que o alvará esteja em situação regular, que é possível ser concedida a licença especial de funcionamento, desde que todas as documentações estejam em ordem, principalmente do Corpo de Bombeiros. Aqui alguns exemplos também da atuação aí do Diadema Legal e do Departamento de Trânsito, enfim, da Guarda Municipal. E aqui a gente percebe a diferença do antes e do depois daquele tipo de estabelecimento. Então veja que com o fechamento administrativo, como restaurou-se a ordem pública naquele determinado local, que era objeto de venda não só de bebidas, mas também de drogas e prostituição infantil e uma série de outros acontecimentos não desejados aí pela sociedade. Aqui é um gráfico com linha de tendência de notificação no ano de 2016, após as 23 horas. Né? A linha verde é uma linha de tendência no ano de 2016 em função da atuação do Departamento Diadema Legal. Estava ascendente no ano de 2016. No ano de 2017, houve uma ligeira queda. É interessante nós entendermos esse fenômeno, né? Ou seja, a partir de junho do ano passado, houve uma incidência muito grande na queda de arrecadação, inclusive o senhor estava falando isso daí ontem, inclusive com complicações no fornecimento da demanda de serviço. Nós estamos retomando e fazendo com que essa linha de tendência amarela de hoje volte à sua estabilidade e volte a retornar no nível de prestação de serviço aceitável. Obviamente que com a crise houve um grande comprometimento da prestação de serviço público e que nós temos que estudar e implementar mecanismos para que nós venhamos a reverter essa linha de tendência. Agora, o que é importante aqui? O importante é a efetividade, é a participação constante do programa. No começo do programa, lá em no ano 2000, quando a lei foi aprovada, nós tínhamos uma participação incisiva, tanto da Polícia Militar, da Guarda Municipal, de várias secretarias envolvidas no processo. Com o passar do tempo, a Polícia Militar continua participando, a Guarda Municipal, mas algumas secretarias ainda não estão totalmente empenhadas. É necessário que as secretarias, como um todo, estejam empenhadas para que haja efetividade, para que haja continuidade dessa prestação de serviço. E, graças a Deus, nós estamos com a determinação do nosso prefeito Lauro Michels para que a coisa retorne ao patamar esperado. Né? Então, era esse gráfico que eu gostaria de mostrar para os senhores. Vejam lá, em 1999, ora a taxa de homicídio em Diadema, que é um dos parâmetros importantes para serem analisados. Nós estávamos com uma taxa de mais de 100 mortes por 100 mil habitantes. Isso gerou um estudo, tanto por parte da Prefeitura, como por parte da Polícia Militar, da Polícia Civil, para identificar e diagnosticar quais os problemas que estavam acontecendo. Um dos problemas diagnosticados era exatamente que os homicídios aconteciam nas imediações dos bares. Daí a necessidade da reflexão e daí a necessidade do implemento de várias políticas públicas, não só como esta, mas principalmente da inclusão do jovem, da inclusão de políticas de cultura dentro da cidade, de políticas de acolhida e do aumento da geração de emprego e renda. Percebam quando eu passei para os senhores aquele primeiro gráfico sobre desenvolvimento de emprego,
lá em 2002, nós estávamos com uma taxa muito pequena de geração de emprego e renda, que foi crescendo com o passar do tempo. Praticamente é o inverso desta curva, né? Aí, em 2002, com uma série de políticas também implementadas pela cidade, nós já conseguimos diminuir quase que pela metade a taxa de homicídios, mas, logo, três anos depois da aprovação da Lei de Diadema Legal, a taxa de homicídio também começou a diminuir. Claro que ela não é o único fator para a diminuição da taxa de homicídios, mas é um fator que contribui de forma incisiva para a diminuição desse tipo de parâmetro criminal. Então, olha aqui, lá em 2008, praticamente 6 anos depois, nós tivemos uma queda de 57% entre a aprovação da lei em 2002 e 6 anos depois, com a análise dos índices de homicídio, que é um dos parâmetros. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo analisa 10 grandes parâmetros, 10 grandes crimes que são analisados. Um dos principais é a taxa de homicídio, roubo e furto, entre outros. E praticamente, agora em 2017, nós tivemos uma queda de 81% na taxa de homicídio. Isso demonstra realmente que esse tipo de política pública ela é de fundamental importância, ou seja, analisar-se e diagnosticar quais são os fatores preponderantes do aumento da taxa de crimes praticados em uma determinada cidade, mas principalmente a integração entre as forças policiais, que é de fundamental importância. Eu, como comandante de batalhão em Diadema, que trabalhei 2 anos, tive uma integração muito grande com a prefeitura. O antigo comandante da guarda, hoje é meu secretário adjunto. O delegado seccional da cidade tem uma participação muito importante também na apuração dos crimes realizados na cidade. E a prefeitura se une com todas as suas secretarias, com uma integração muito forte com todas as polícias e, principalmente, medidas de curto prazo, ou seja, por exemplo, da Secretaria de Segurança Alimentar, na fiscalização de barracas irregulares no entorno de determinados estabelecimentos que propiciam a aglutinação de pessoas, não só para consumo de bebidas, mas principalmente para a venda de drogas, por exemplo. Isso acontece e causa um problema muito sério. Por quê? Porque quando há esse tipo de reunião, e esse tipo de bar que eu passei para os senhores é um fator preponderante para a aglutinação e geração de eventos não autorizados, que nós chamamos lá de pancadões, onde há um flagelo social muito grande. E essa é uma preocupação, inclusive, com a juventude, que nós estamos discutindo aqui, né, que nós temos aí as filhas dos pancadões 9 meses depois, né, onde, infelizmente, jovens e crianças, até crianças, participam desses eventos não autorizados e estão expostos a uma série de vulnerabilidades. Então, medidas públicas, de políticas públicas como essa, traz um resultado realmente efetivo e o trabalho integrado de todas as secretarias e de todas as polícias é de fundamental importância para a diminuição dos índices criminais. E a prefeitura, ela tem um papel fundamental, né, no controle da desordem urbana. Quer dizer, a partir do momento em que nós implementamos políticas para o aumento do controle urbano, o trabalho, obviamente, de ostensividade, não só da Guarda Municipal, como da Polícia Militar, faz com que haja uma possibilidade muito grande da diminuição dos índices criminais, né? Então, eu creio que, de uma maneira muito sucinta, em 20 minutos, a gente já está aqui olhando o tempo aqui comigo, já está cronometrando, mas temos 30 segundos de televisão é muita coisa, né? Então, a gente já está realmente terminando, e eu creio que a participação das prefeituras com as polícias, da Guarda Municipal com as polícias, é de fundamental importância para a diminuição dos índices criminais na cidade e o salvamento de todos os jovens e todas as crianças, né? Muito obrigado.